Dando continuidade então aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre propulsão e mistura de forma mais específica, né? Uma função elementar do trato gastrointestinal, sua ineficiência pode trazer consequências clínicas importantes, tá? Então, vamos seguir um pouquinho com essa conversa aqui. A propulsão do alimento pelo trato gastrointestinal começa com uma função absolutamente voluntária, que é a de mastigação, né? Ela tem por objetivo quebrar os alimentos, então a quebra dos alimentos aumenta a superfície de contato com o, as enzimas digestivas, né? Ela começa na boca já começa a digestão dos alimentos, né? Então essa quebra é fundamental. Os alimentos vegetais que têm celulose na sua composição, a celulose não é digerida, o ser humano não tem enzimas digestivas para a celulose. O problema é que há mesmo nos vegetais, ainda nos vegetais, elementos que podem ser digeridos. Agora, quando a superfície é coberta por essa celulose, é um exemplo de alimento que vai ter baixíssima digestão, se não for triturado. Tá? Então, triturar esses alimentos faz com que haja uma digestão mais efetiva. Trata-se de um processo reflexo, né? Então a queda da mandíbula faz com que haja um estímulo de levantamento da mandíbula e a presença do próprio bolo alimentar por arco reflexo inibitório faz com que a mandíbula caia novamente. E esse movimento fica se repetindo enquanto o bolo alimentar estiver ali presente. Tá? Trata-se de um ato que pode ser voluntário, nós estamos falando de musculatura estriada, então a inervação aí permite atos voluntários, mas são atos também reflexos. Então, eventualmente, conversando, fazendo outras coisas, a gente continua mastigando. Isso porque a presença do bolo alimentar gera, então, estímulos inibitórios que fazem a mandíbula cair e a queda da mandíbula, reflexo de fechamento. Tá? E esse movimento vai se repetindo. Feita a mastigação, a gente passa então à deglutição. Né? Trata-se de um mecanismo complexo, vai haver uma parte voluntária e uma parte involuntária. Lembrando que a faringe ela tem função digestória e respiratória. Quem ajuda ali a separar essas coisas é a epiglote. Né? Durante a deglutição, a epiglote tem que fechar a via aérea, senão existe broncoaspiração. Então, trata-se também de um mecanismo reflexo protetor da via aérea. Tá? O alimento no estágio voluntário é empurrado para trás pela língua, então começa o estágio involuntário. Tá? Os pilares tonsilares têm esses receptores que deflagram o movimento involuntário, então quando a língua empurra o alimento para trás e ele toca os pilares tonsilares, isso deflagra um arco reflexo que vai fechar a traqueia, então vai fechar a via respiratória, fechando o epiglote, fechando pregas vocais e anteriorizando, puxando a laringe para cima. Isso faz com que a via aérea se feche completamente. Tá? Por outro lado, esse mesmo movimento ele abre o esôfago, tá? Então, abre o esôfago para receber o alimento. E, então há o início de uma onda peristáltica, tá? Que começa na faringe, deflagra por todo o esôfago, empurrando o alimento para baixo através do esôfago. Então, deglutição, momento voluntário, momento involuntário. Esse entendimento é importante quando nós nos deparamos, inclusive, com pacientes que têm problemas de deglutição. Nós precisamos identificar em qual tempo está esse problema. Tá? A deglutição tem um controle bastante complexo, né? Uma via aferente e uma via eferente. Então, é necessário que se perceba a presença do bolo alimentar para deflagrar, então, impulsos motores por via eferente. A via aferente é composta pelo nervo trigêmeo glossofaríngeo. O centro de deglutição, né, em nível central, está
no tronco, né, no bulbo e na ponte, e o arco eferente é executado então pelo nervo trigêmeo, glossofaríngeo, vago e hipoglosso. Então existe um controle bastante delicado dessa função. Já no estágio esofágico, né, então o bolo alimentar chegando no esôfago, por contiguidade da faringe mesmo, a onda peristáltica vai empurrando esse bolo. Tá? O trânsito até o estômago é rápido. Antigamente se pensava ser um trânsito totalmente passivo, né? O esôfago como um simples tubo em que o alimento cai para o estômago. A gente sabe muito bem hoje que isso não é verdade. Um indivíduo de ponta cabeça conseguiria levar o alimento da boca até o estômago. Tá? É, essa peristalse primária é responsável por essa condução. Depois existem, né, o alimento residual que fica ali, ele precisa também ser empurrado de origem no próprio sistema nervoso mioentérico, então plexus, quando a gente está falando aqui desse sistema nervoso mioentérico, nós estamos falando de plexo mioentérico e submucoso, tá? Esse alimento que fica residual, provocando dilatação no esôfago, seguindo aquele conceito de que dilatação no trato gastrointestinal gera espícula, portanto gera peristalse, tá? Esse alimento é empurrado para baixo também. Tá? É importante que haja relaxamento receptivo, tanto dos trechos do esôfago, né? Então está contraindo aqui, precisa abrir aqui, depois ao contrair aqui precisa abrir mais para baixo. Então há uma tônica de contratilidade e um outro segmento recebendo esse alimento. Tá? E por fim, lá embaixo é necessário um relaxamento do esfíncter esofágico inferior para a receptividade desse alimento no estômago. O esôfago não faz grandes movimentos de mistura. Tá? O objetivo dele, de fato, é levar o alimento da boca para o estômago. Bem, a ausência de relaxamento, como nós já comentamos na primeira parte, a ausência de relaxamento do esfíncter esofágico inferior é chamada de acalásia, é uma doença que no nosso meio se deve sobretudo a chagas, mas existem acalásias idiopáticas também, existem outras causas, algumas desconhecidas, para esse não relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Se aqui não dilata, o alimento se acumula aqui em cima, gerando inclusive dilatação do esôfago, megaesôfago, nesse sentido. Tá? Aqui existe uma representação gráfica de estudo manométrico, né, das pressões no esôfago. Então, a gente percebe que o normal é que a pressão vá subindo em cada segmento do esôfago, a peristalse está acontecendo, né? Então começa lá na faringe, depois o esfíncter esofágico superior tem um momento de queda, que é o momento que ele se abre para receber esse alimento, e depois há uma contratilidade novamente desse esfíncter. E aí a gente vai vendo que progressivamente aí na onda normal, essa onda vai descendo do esôfago superior para o médio, para o inferior, e quando chega no esôfago inferior, há o relaxamento receptivo do esfíncter esofágico inferior, permitindo então a passagem do alimento e voltando ao seu estágio de contratilidade basal. Lembrando que é um daqueles grupos de células que está permanentemente contraído. Tá? Então, se nós observarmos, a linha de base do esôfago tem pressão zero. E na passagem do alimento há contratilidade, gerando aumentos significativos de pressão. Já para o esfíncter esofágico inferior lá, o basal de pressão, e também para o esfíncter esofágico superior, o basal de pressão ele é alto. Quando o alimento chega, na verdade, há um relaxamento. Tá? E aí nós temos algumas situações patológicas próximas aí, né? A esclerodermia, que gera um déficit de contratilidade, facilitando o refluxo. Por outro lado, a acalásia, que mostra uma função normal, né? Até que chega aí ao esôfago inferior, encontra lá um esfíncter que não relaxa, né? O tônus permanece aumentado o tempo todo, tá?
E isso vai gerar muita peristalse secundária e a gente fica vendo um esôfago médio ali mantendo contratilidade por mais tempo, tá? Bem como o esôfago inferior. Tá? No espasmo esofágico, há uma peristalse totalmente esquisita. Então, o esôfago inferior está contraindo ao mesmo tempo que o esôfago médio, e isso não gera aquela ah, o relaxamento receptivo, portanto, o alimento não vai nem para um lado nem para o outro. Tá? E isso faz com que também o esfíncter lá embaixo ele se abra por mais tempo, porque se está vindo peristalse lá de cima e o esfíncter está entendendo que vai chegar alimento, ele fica aberto esperando isso, que pode inclusive facilitar a ocorrência de refluxo. Tá? E uma paralisia alta, né, uma paralisia faríngea, mostrando lá a ausência de peristalse deflagrada lá na faringe, né, o que pode gerar distúrbios de deglutição. Tá? Então, a ausência de sincronia do movimento vai gerar desde refluxo até dificuldade de deglutição. Tá? Esse espasmo esofágico gera dor, é uma causa de dor torácica, inclusive, porque o esôfago fica ali o tempo todo se movimentando. Tá? Passando agora ao estômago, o estômago tem uma função grande de armazenar e formar o quimo de fato. Então ele tem uma função de triturar esse alimento, misturando ele a muco, formando o quimo, né? Que é o que vai passar por todo o delgado para digestão e absorção de fato. Então a capacidade de armazenamento do estômago varia aí de 0,8 até 1,5 litro, é uma grande capacidade de armazenamento, né? Cada refeição pode ter, portanto, essa quantidade, uma quantidade grande, né? O esvaziamento desse alimento ele vai acontecer lentamente, então a presença do alimento por si só deflagra ondas peristálticas no estômago, tá? E o piloro ali permanentemente fechado. No início essas ondas são fracas, de acordo com a distensão que vai acontecendo, espículas e peristalses vão acontecendo progressivamente, tá? Deflagrando o potencial de ação aí que gera peristalse efetiva. O sentido de proximal para distal, quando o piloro está contraído, e esse é o estado dele, bate ali no piloro e volta e fica gerando essa retropulsão, essa mistura contínua. Tá? Há uma outra situação de contratilidade do estômago, que é a fome, né? O estômago vazio. A gente está acostumado a isso, às vezes aquele barulho, né, que gera até constrangimento, mas o estômago vazio ele também começa a deflagrar potencial de ação que gera contratilidade. Tá? Essas contratilidades do momento inicial podem provocar inclusive dor, são contrações intensas de fome, é um fenômeno que acontece bem marcado no estômago. Tá? As ondas peristálticas então vão começar a forçar a passagem, quanto mais misturado esse quimo está, muco, mais triturado isso está, ele começa a conseguir vencer então o piloro, que está lá contraído, fazendo pequenas incursões de relaxamento e permitindo a passagem desse quimo para o duodeno. Tá? O alimento sólido muito dificilmente vai passar, o orifício é pequeno, a permissividade, a passagem é pequena. Tá? Na endoscopia a gente vê isso bem marcado. É muito difícil passar pelo piloro para o duodeno e ele tem momentos raros de relaxamento, mas o estado mais permanente dele é de contratilidade mesmo. Tá? O controle dessa passagem é um controle duodenal, o duodeno aceita esse alimento por hormônios de regulação local, gastrina, a colecistocina. Então a gastrina produzida ali no estômago mesmo
faz com que abra o piloro, enquanto a colecistocina lá do duodeno fala não fecha o piloro. Então, esse mecanismo de regulação fino controla a abertura e fechamento do piloro. Tá? É, e esse estímulo ele pode ser excitatório ou inibitório para essas células, para fazer mais peristalse, menos peristalse, mais abertura de piloro ou menos abertura de piloro, a depender com as necessidades locais. Tá? Bom, passando ao intestino delgado, o estímulo de motilidade também se dá pela presença do quimo, né? Se dá pela presença do alimento. Os movimentos são tanto de propulsão quanto de mistura. Eles vão andando lentamente, tá? Então há uma peristalse lenta, média de 1 cm por minuto. É necessário que o alimento fique em contato com o delgado para que haja absorção. Então as velocidades estão ali para isso, tá? E também há esses movimentos de mistura, né? Quando os movimentos são assíncronos, não há relaxamento receptivo. Então, aqui nas imagens estão representados os dois movimentos. Né? Quando não há relaxamento receptivo, o alimento fica batendo e voltando. Tá? E, por outro lado, há os movimentos propulsivos mesmo, que aí a peristalse acontece no sentido usual, empurrando o alimento para frente. Tá? Na fase final do delgado, nós temos uma válvula, né, que evita o refluxo de alimento do cólon para o delgado. É uma válvula que é incompetente em até 50% da população. Tá? Mas é um mecanismo de esfíncter também. A presença ali de alimento vai fazer com que ela se abra, né? E em contraponto, o reflexo colono-ileal faz com que essa válvula se feche, tá? Então há movimentos inibitórios e excitatórios desse esfíncter, fazendo com que ele se abra para o alimento passar. Em contraponto, quando há muito alimento e distensão do seco, essa válvula se fecha, reduzindo a passagem desse conteúdo. Tá? Seguindo adiante, então, agora no cólon. O cólon é um órgão de movimentos mais lentos que o delgado. O principal objetivo do cólon é a absorção de água e eletrólitos e formação e armazenamento de bolo fecal. Tá? Ele também trabalha com movimentos de mistura, né? Quando eu estou com dois segmentos contraindo de forma assíncrona, faz com que o alimento não vá para frente, mas fique ali se misturando e permitindo a absorção de água e eletrólitos. Tá? Os movimentos propulsivos eles ocorrem muito no momento do jejum, então um momento importante para o andamento colônico é o reflexo gastrocólico, né? E muitas vezes, então nós temos basicamente dois momentos no cólon, né? A primeira metade do cólon é uma metade que tem um grande papel absortivo, enquanto a fase final do cólon é de armazenamento de fezes. Via de regra, a ampola retal ela fica vazia, porque quando as fezes chegam na ampola, elas começam a provocar reflexo de defecação. Tá? Então, o reflexo gastrocólico, quando empurra esse alimento para a ampola, ele deflagra aí um reflexo de defecação. A defecação ela acontece toda vez que chega, então, conteúdo no reto, né? Existe um esfíncter que controla a entrada desse conteúdo no reto de fato, né? Na transição ali do reto sigmoide. Senão a ampola ficaria permanentemente cheia e deflagrando o reflexo de defecação o tempo todo, o que seria socialmente bastante complicado. Tá? Então, existe na transição do reto, do sigmoide para o reto, uma estrutura esfincteriana e a própria angulação das alças protegem que esse conteúdo vá direto para o reto. Tá? Apenas em alguns momentos, então, a propulsão do alimento, ele é empurrado e o esfíncter relaxa, enchendo então a ampola. Com o enchimento da ampola, há um reflexo de defecação, uma vontade de defecar. Tá?
O esfíncter interno é composto por músculo liso, então ele, quando vem esse arco reflexo, ele tende a abrir, mas existe o esfíncter externo de controle voluntário, de musculatura estriada, tá? De controle pelo nervo pudendo, que consegue, né, segurar a defecação. Então, embora haja a vontade de defecar com o enchimento do reto, isso pode ser controlado por mecanismos voluntários. O reflexo de defecação, então, estimula a peristalse do reto, é, e provoca o relaxamento dos esfíncteres. Tá? Quando o indivíduo vai de fato defecar, o relaxamento voluntário do esfíncter externo permite a defecação, e para que ela aconteça de forma efetiva, há outros estímulos reflexos que a gente não tem que pensar, mas acontecem naturalmente por arco reflexo, como inspiração profunda, fechamento da glote para contração da parede abdominal e relaxamento do soalho pélvico, tá, junto do esfíncter, permitindo então a passagem das fezes. Tá? Há uma série então de arcos reflexos aí atuando, tá, no movimento de defecação. Tá? Então, nós começamos lá da deglutição, vimos que há ritmos diferentes em diversas partes do trato gastrointestinal, mas há algumas coisas em comum, como os movimentos de propulsão e de mistura, que vão acontecer basicamente desde o estômago aqui até o cólon, tá? O comportamento dos esfíncteres como barreira para o momento em que passo a etapa, para a próxima etapa. Então, há alguns comportamentos que se assemelham, e a ideia final de tudo isso é manter contato de quimo, de bolo fecal, com o intestino, permitindo aí a absorção de nutrientes, águas, eletrólitos, garantindo a função do trato gastrointestinal. Logo nós retornamos então.